Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. No momento, estamos analisando, propondo a reflexão sobre a obra Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel Chico Xavier, e que consta da série Fonte Viva, sendo o primeiro volume desta série de 5 obras. Hoje vamos tratar da lição 107, cujo título é Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos ao comentário do Espírito Emmanuel. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupadas pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos, pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do tempo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Essa lição, inclusive no nosso Evangelho no Lar aqui em casa, foi a lição, coincidentemente, coincidiu no nosso Evangelho no Lar ontem. E gerou um debate bastante interessante, porque essa palavra proselitismo que o Espírito Emmanuel usa é uma palavra que ela define bem a postura de todos aqueles no campo religioso, filosófico ou intelectual que vive de aparência, que constrói obras, grupos, religiões, sociedades, organizações, institutos para deleite daquilo que está morto ou que vai morrer, como diz Emmanuel, mas não para a melhoria da sociedade, da humanidade como um todo, daquilo que nós estamos inseridos. Normalmente são pessoas que vivem de prosélitos, pregam bonito, falam bonito, desenvolvem teorias que falam aos ouvidos que são rasos, mas que não atendem às questões da alma, às questões profundas que assaltam as nossas almas. Então, sempre é importante prestar atenção nessa fala de Jesus, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E o que nós vemos muito, inclusive no movimento espírita, é uma busca de fazer proselitismo. Foi muito comum, ao longo, particularmente da minha trajetória no movimento espírita, verificar pessoas, nas vezes em que estivemos na liderança de casas espíritas, do movimento espírita regional, estadual, nós vemos as pessoas querendo números, se igualar aos católicos, se igualar aos evangélicos. Então vamos fazer a música, vamos ter música, vamos cantar, vamos botar alguma coisa, sendo que tem um porquê das atividades espíritas serem definidas como está na orientação do Centro Espírita, que é um opúsculo da fé, que orienta como deve ser as atividades espíritas. E tem o porquê do Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, tem escrito que o Espiritismo tem ritual, porque ele busca nos dar dessa feita oportunidade, como espíritos encarnados, de nós tratarmos do foco da questão do Evangelho.
Não ficarmos escondendo, fugindo daquilo que a letra do Evangelho quer dizer. Então, a missa bonita, a sequência da missa, a liturgia, o sino, a comunhão, os cantos, o abraçar uns aos outros, tudo isso faz parte da liturgia, mas não desce na profundidade da letra. Não trata das questões como aparece espírito, trata porque foca naquilo que está no conteúdo espírito, no conteúdo do Evangelho. Ou o culto evangélico, muito bonito, mas tem música, tem louvor, tem canto. Então, as pessoas vão por causa da roupa que estão vestindo, porque tem um canto, porque tem toda uma encenação para nós podermos orar, para nós podermos chegar a Deus e Jesus. E essa questão precisa ser muito bem considerada. Eu vivo de proselitismo. Vamos atrair mais gente, fazendo um templo maravilhoso, grande. Não precisa ser grande. Kardec diz em Viagem Espírita, em 1962, que os templos espíritas os grupos devem ser pequenos, 50, 60 pessoas, mas que essas 50, 60 pessoas se juntem para que possam fazer um trabalho bem denso, bem caprichado, bem profundo, à luz do Evangelho de Jesus e à luz de Allan Kardec, para que eu tenha uma oficina de trabalho, uma escola de educação moral e um hospital de almas, onde eu possa crescer, não para mostrar aos outros, mas para que eu cresça. E a minha mudança, sim, se faça grandiosa. Porque quando as coisas vão ficando grandes, tudo para o exterior, perde-se o controle. Eu me recordo que um tempo, na fase da minha vida pessoal, era tanta atividade, tanta coisa, que eu não tinha tempo de meditar, de parar para pensar nos meus problemas, fui deixando coisas para trás. Quantos espíritas já não passaram por isso? Com a preocupação, porque descobre o espiritismo, uma grande coisa, realmente e quer mudar tudo numa encarnação só. Sempre nós temos várias encarnações pela frente. É a primeira encarnação nossa como espírita. Então, nós estamos aprendendo como é que ela funciona. Então, a proposta de Kardec, dos grupos pequenos, crescendo como se fosse uma família, fazendo os trabalhos de exposição em passe bem feito, estudo de Kardec bem feito, né? Evangelização espírita infanto-juvenil bem feita, tudo isso com muito cuidado, recomendando, acolhendo as pessoas, recomendando o evangelho no lar, estar com a pessoa, né? Poder trabalhar com uma pessoa suas questões pessoais, estar conhecendo os seus problemas, é muito impactante. É para o meu mundo interior, para que eu me modificando, eu se torne uma pessoa diferente na sociedade, naturalmente. Eu me torno um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom cidadão, um bom profissional, uma pessoa mais equilibrada, sem precisar querendo ficar convencer multidões ou mostrar para multidões, e muito menos se envolver com questões políticas, trazer política para dentro do centro espírita. Isso é muito claro. Nenhum momento no movimento espírita, nenhum momento, na literatura espírita, Leon Denis, Camille Flammarion, os autores Crasso, Kardec, as obras coreografadas por Chico Xavier, não se entra nessa questão. As pessoas querem crescer para o espiritismo ter força política para quê? O objetivo do espiritismo é a nossa transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele desempenha, desenvolve para melhorar as suas más tendências, as suas más inclinações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Ou o livro dos Espíritos. Se dizem os Espíritos, da equipe do Espírito da Verdade, se a doutrina espírita modificar uma pessoa sequer, já terá valido a pena. E nós, se os Espíritos têm essa preocupação de mudar uma coisa numa pessoa, nós estamos querendo fazer prosélito para quê? Para atender ao nosso orgulho, para atender o nosso interior, para atender a nossa necessidade de aparecer, nossas necessidades exteriores. E aí Jesus fecha o caixão. Quando ele diz o reino de Deus, não vem com aparência terrestre, externa, vem com aparência interior, com as lutas que eu desenvolvo para sobrepujar as minhas dificuldades. Gente, vamos refletir nessa lição. Ela é muito importante para a minha postura perante o Espiritismo. Ela é muito importante para a minha postura perante a tudo aquilo que eu estou vivendo nos dias atuais. Ela se torna uma lição para ser lida e relida por todos nós. Se você gostou, divulga, convide as pessoas para ver os nossos comentários, que objetivam tão somente despertar nos nossos companheiros o interesse pelo estudo, pela leitura da série Fonte Viva do Espírito Humano.
Que Jesus nos abençoe. Muita paz.